Olá pessoal, vou mostrar como fazer a instalação do WordPress na AWS usando EC2 mais RDS, que é o banco de dados independente da instância, certo? Então é a instalação WordPress mais top para atender demandas profissionais. O banco de dados RDS separado da instância permite a expansão independente de ambos, certo? Então é a forma mais top aí que tem de você ter um WordPress na AWS. Vamos começar. Vamos começar pela região. A região deve ser escolhida visando a localização do público-alvo que irá acessar o seu site. Aqui no nosso caso, São Paulo, Brasil, certo? Então você vai criar o seu VPC, Virtual Private Cloud, em São Paulo. VPC, você clica aí. O meu aqui já está criado, certo? VPC América do Sul, certo? Então você vai clicar aí em criar VPC. Em seguida, nós vamos criar uma instância EC2, certo? Você clica aí em EC2. Eu já tenho aqui a minha instância criada em execução, certo? Como eu também já tenho aqui o meu IP elástico e também já tenho aqui o meu par de chaves, grupo de segurança e um snapshot que representa aí um ponto de restauração semelhante a um backup, ok? Você vai vir em executar instância. Você vai nomear a sua instância. Aqui você vai escolher Ubuntu. Lembrando que na AWS, quando você escolher Ubuntu, o seu usuário não será root, será Ubuntu, certo? Você vai criar um par de chaves, certo? Será feito o download da sua chave privada, você guarda com segurança e usará ela para fazer um acesso SSH tanto do terminal como SFTP. Diferente de outros serviços VPS, a AWS ela já sobe automaticamente a sua chave pública. Então você não precisa subir a sua chave pública, você simplesmente guarda com segurança a sua chave privada para fazer aí o seu acesso SSH na porta 22, certo? Em grupos de segurança, aqui é bem importante, certo? Permitir tráfego SSH porta 22, você vai definir que a permissão será exclusivamente para o seu IP, certo? Então, o tráfego SSH na porta 22 é somente para o seu IP. E você vai liberar o tráfego HTTPS na porta 443, certo? E também vai liberar o tráfego HTTP na porta 80, certo? Afinal de contas, é um acesso de internet aqui, ok? Então, é dessa forma aqui que vai ser configurado basicamente o seu grupo de segurança. Depois também tem uma regra que nós vamos ver logo após do banco de dados RDS para se conectar aqui na sua instância, certo? Aqui a configuração de armazenamento nós vamos usar tudo por baixo, né, digamos assim, como uma demonstração, certo? Ok. Por fim, você vai executar sua instância aí. A minha já está em execução aqui, certo? Vamos voltar para o nosso para a página inicial do console, certo? Então nós já temos um Virtual Private Cloud criado em São Paulo. Nós já criamos uma instância EC2 que está em execução e agora nós criaremos um banco de dados RDS, certo?
Como vocês podem ver, eu já tenho aqui a minha instância de banco de dados criado, certo? Eu vou clicar aqui. O nome do meu banco de dados é WordPress, ok? Aqui está o endpoint que irá no lugar lá do localhost no wp-config e depois na instalação WordPress. Será esse aqui o endpoint do meu banco de dados, certo? Aqui está o meu VPC e aqui estão os grupos de segurança, certo? Então, você aí vai clicar em criar banco de dados. Está criando aí o banco de dados. Nós vamos usar a criação padrão, certo? Escolher MySQL. MySQL, certo? Aqui é a nível de demonstração, nível gratuito. Aqui no lugar de database 1, para seguir corretamente as etapas do processo da demonstração do vídeo, você coloca aí WordPress, tudo minúsculo, certo? Tudo junto, WordPress no lugar de database 1, certo? Aqui em admin você pode colocar aí Ubuntu também, tudo minúsculo, certo? Ou o nome que preferir, mas para seguir aqui o nosso tutorial, você define aí Ubuntu, ok? Aqui você define uma senha forte com mais de 8 caracteres e não pode usar nem barra, nem aspas simples, nem aspas duplas e nem arroba, certo? Então você pode usar aí letras maiúsculas, minúsculas, números e hashtag. Você define aí uma senha forte, você confirma a senha forte aí, certo? Aqui no ambiente de demonstração, nós vamos deixar o mínimo, certo? Que são 20. Aqui, da mesma forma, né? Você pode colocar aí... você pode colocar aí 22, certo? Que é o... Opa! Você pode colocar aí 22, que é o mínimo. Aqui você vai clicar aqui, ó, conectar-se a um recurso de computação do EC2, né? Por quê? Porque você quer que o seu banco de dados RDS MySQL se conecte à sua instância EC2, certo? Então você clica aqui e aqui você vai escolher a sua instância. Eu não vou clicar aqui, né? Porque o meu banco de dados RDS já está conectado, né, à minha instância, mas você vai conectar o seu banco de dados à sua instância, certo? O grupo de segurança também eu vou mostrar ali como é que você vai configurar para que o seu banco de dados consiga aí uma conexão de sucesso com a sua instância, certo? Você pode usar o mesmo grupo de segurança do seu EC2, né? Pode e deve usar, na verdade. Configuração adicional, porta 3306, certo? Configuração adicional, você expande e você define aqui o nome do seu banco de dados WordPress, tudo minúsculo, tudo junto, certo? Isso para seguir, né, as etapas do processo da demonstração do vídeo. Você pode definir o nome do seu BD como você bem entender, mas aqui o nosso banco de dados tem o nome de WordPress. Backup sempre melhor prevenido que remediar, então eu penso que profissionalmente é fundamental ter backups, snapshots. E então aqui nós vamos desmarcar somente porque é uma demonstração, certo? Você mantém habilitada aí a criptografia, certo? E aqui você, por fim, clica em criar banco de dados, ok?
Vamos voltar aqui, afinal eu já tenho o meu banco de dados criado, certo? Você vai vir aqui em EC2. Nós precisamos criar um IP elástico fixo, certo? E associar esse IP elástico fixo, IP elástico aqui no canto esquerdo de quem olha para a tela, IP elástico, certo? Você vai clicar em alocar endereço IP elástico. Você vai clicar em alocar. Em seguida, você vai clicar em associar este endereço IP elástico à instância e aqui você vai escolher a sua instância, certo? Eu já tenho meu IP elástico associado à minha instância. É fundamental que você tenha um IP elástico alocado associado à sua instância, certo? Então vamos voltar aqui. Novamente você vai acessar aí a sua instância EC2, certo? O par de chaves, você também deve ter a sua chave para fazer aí o seu acesso SSH, tanto via terminal como via SFTP. Caso não tenha criado ainda, criar par de chaves, ele vai gerar um download da sua chave privada, vai jogar automaticamente a sua chave pública para o server, e quando elas se encontrarem, ao você fazer o acesso usando a sua chave privada, você vai conseguir aí ter sucesso na conexão aí, tanto via terminal, né, via, aqui no caso do Windows, via put, certo? Né, tanto via terminal como via SFTP, certo? Da mesma forma aí você vai conseguir ter um acesso de sucesso usando o par de chaves criado aqui, ok? Painel EC2, minha instância. Você seleciona aí a sua instância para expandir os detalhes dela. Aqui é o seu endereço IP público, certo? Da instância, ok? Bom, agora nós vamos para os grupos de segurança, certo? Rede de segurança, grupos de segurança. Aqui em grupos de segurança, você vai clicar aqui, editar regras de entrada, e aqui o grupo de segurança deve ser configurado da seguinte forma, para que tanto o acesso do seu IP público, do seu domínio, tenha sucesso quando as conexões via internet sejam feitas, como o acesso SSH e também o acesso do seu banco de dados RDS, certo? Então, para que tudo ocorra bem, deve ser configurado da seguinte forma: acesso SSH porta 22 exclusivamente para o seu IP. Acesso HTTP porta 80 liberado para a internet. Acesso HTTPS porta 443 liberado para a internet. Acesso do seu banco de dados RDS MySQL Aurora para a mesma regra, para o mesmo grupo de regras da sua instância EC2, certo? Então, dessa forma, o seu banco de dados vai conseguir aí uma conexão, né? Lembrando que, voltando aqui no seu banco de dados RDS, certo? Ele tem que estar conectado à sua instância, certo? Então, você clica aqui em RDS, ok? Você vai aqui na instância do seu banco de dados, certo? Você seleciona o seu banco de dados, que aqui no caso tem o nome WordPress, certo? Você vai vir em ações e você vai configurar conexão com a sua instância EC2. Você clica aqui
E aqui você define qual será a instância EC2, aqui no caso uma só, né? Que irá conectar o seu banco de dados RDS MySQL. No caso, o meu banco de dados já está conectado à minha instância. Você conecta aí o seu banco de dados à sua instância, certo? Né? Em seguida, você vai aqui em continuar. Bom, vamos voltar para cá. Então, nós já criamos, retomando, né, na região de São Paulo, certo? Nós já criamos na região de São Paulo o nosso Virtual Private Cloud, certo? Né? Em seguida, nós criamos a nossa instância EC2. Logo após, nós criamos o nosso banco de dados RDS MySQL independente, certo? E agora nós vamos fazer um acesso SSH, no caso aqui do Windows, ao terminal put, certo? Né? Aqui está toda a instalação que eu fiz, ok? Toda a instalação via put. Como você acessa tanto o put como o SFTP, né? Com a sua chave, com a sua chave privada, né? Que eu já comentei aqui, né? Você vem aqui no seu EC2, qualquer problema com a sua chave, né? Vai estar aqui, ó, pares de chave, certo? E você pode gerar uma nova chave a qualquer momento e guardar com segurança. Para fazer o acesso, você precisa saber que o seu usuário é Ubuntu, ter a sua chave em mãos e o seu endereço IP público, certo? Lembrando sobre o IP elástico que foi criado, né? Um IP alocado e associado à sua instância. Dito isso, deixa eu deixar aqui, ó. Dito isso, eu vou minimizar. Eu mapeei todas as etapas do processo, desde a instalação do Apache, passando pela instalação do PHP 8.1 e do WordPress, certo? E então, eu vou passar aqui por cima brevemente, certo? Então, aqui no put, né? Após você acessar aí, da forma que eu disse, você vai, inicialmente, instalar o Apache, certo? Em seguida, você vai instalar o PHP 8.1. Observação, pessoal. Não adianta trabalhar com otimização na ponta do iceberg lá no WordPress, certo? É relevante, com certeza é relevante trabalhar em otimização, minificação de código e otimização de imagens. Mas só para vocês terem uma ideia, do PHP da versão 7.4 para 8.1, o sistema se torna 4 vezes mais rápido, além de mais seguro. Então não adianta ficar otimizando o WordPress com um PHP obsoleto, certo? Então aqui eu instalei logo após o Apache, que é o servidor web, né? Todo o acesso à internet aí, o WordPress precisa de um servidor web, que no caso aqui é o Apache, certo? Em seguida, nós instalamos o PHP 8.1, certo? Então, o PHP 8.1, se tratando de WordPress, ele usa também algumas extensões aí, né? Bibliotecas PHP, tá tudo aqui, certo? Pede a confirmação aí, você dá um Y e um Enter, ok? E sempre, logo após, reinicia o Apache para que as modificações estejam válidas, certo? Aqui vamos indo, mas MySQL nós estamos usando o RDS independente, então pulamos essa parte. Aqui nós já podemos fazer toda a instalação WordPress aí via terminal put também, tá? Né? Nós instalamos todo o WordPress aqui, então nós instalamos a última versão do repositório WordPress.org, certo? Né? Num arquivo tar.gz. Nós extraímos depois o arquivo, nós colocamos o arquivo no nosso
diretório, né, na pasta WordPress, certo? Então, o caminho aqui, né, a pasta var, pasta www, pasta WordPress, e aqui estarão os nossos arquivos, certo? Nós vamos criar também um htaccess, certo? Né? Usando um comando vim, nós iremos adicionar, certo? A reescrita aqui do htaccess. Para salvar e sair do vim, você dá um comando aí ESC $x Enter, certo? Então, após aí colar a regra de reescrita do WordPress no htaccess, você para salvar e sair do vim, você aperta ESC $x e Enter, ok? Em seguida, wp-config sample renomeia, né, para o wp-config, onde irão as informações do banco de dados, no caso desse vídeo, né, do RDS, né, o banco de dados independente da AWS, certo? Então, independente, por quê? Porque dessa forma você consegue aí flexibilidade, né, independente da instância. Então você consegue expandir somente seu banco de dados sem mexer na sua instância e vice-versa. Você consegue mexer na sua instância também sem mexer no seu banco de dados, certo? Bom, você vai trabalhar aí com as permissões, né? Então, para que tudo ocorra bem a nível de permissão, aqui está os comandinhos, né? Tudo via put aqui no caso do Windows, certo? Vamos ver. Lembrando, né, pessoal, você pode pegar o embalo aqui e ir até o fim da instalação WordPress pelo terminal, né? Porém, tem quem prefira fazer alguma parte aí via SFTP. Daí vai da sua escolha de cada um, certo? Bom, o wp-config, como vai ser configurado? Nome do banco de dados, RDS lá, né, o nosso MySQL, nós definimos como WordPress, tudo minúsculo, tudo junto, certo? O usuário, nós tínhamos dito lá atrás, né, que seria o Ubuntu, né, mas pode ser o que você definiu lá, certo? Inclusive, é interessante você anotar lá na configuração do RDS, lá do banco de dados, um nomezinho lá, sua senha e tal, para depois aqui você ficar mais prático, você já tem em mãos, certo? Mas usando a memória, né? Então é WordPress o nome, né? Usuário Ubuntu, uma senha forte que não pode conter aí barra diagonal, aspas simples, aspas duplas e arroba, né? Então pode letra minúscula, maiúscula, números e hashtag, ok? Com no mínimo 8 caracteres. E no lugar de localhost você coloca o seu endpoint do seu banco de dados RDS, certo? Aqui vai o endpoint do RDS lá, que eu já havia mostrado também, certo? A chave de segurança aqui da API do WordPress, você faz o seguinte, né? Você acessa aqui, você copia e cola, mas sempre altere. Então você adiciona mais caracteres sempre dentro dessa última aspa, né? Lembrando, sempre dentro. Mas você sempre altere. Eu sugiro fortemente que você adicione caracteres em todas as linhas, certo? E não simplesmente copie, cole e mantenha. Você copia e cola aqui, certo? O que você pegou aqui na API da Secret Key, certo? Entretanto, você adiciona aí mais caracteres aqui, certo? Dentro das aspas, lembrando sempre, né? Em seguida, você salva aí, sobe novamente, né, para sua instalação WordPress aí, o seu wp-config, que é o que faz a conexão aí da sua instalação WordPress com o seu banco de dados RDS, certo? Aqui nós vamos criar um host virtual para que o Apache compreenda
que o caminho da minha pasta lá, WordPress, onde estão os arquivos da instalação WordPress, deve ser lido, né, e colocado para ser acessado pela internet, certo? Então você vai desativar aí o VirtualHost padrão, certo? Em seguida você vai colocar, né, o seu VirtualHost, certo? E aqui, ó, quando você for definir aí o seu VirtualHost, você evidentemente vai substituir, né? Aqui como nós já havíamos definido, né? Que o caminho, né, do meu site será esse, né? Pasta, bom, aqui, né, root, né? Pasta var, no caso raiz aqui, né? Pasta var, www, pasta WordPress, meus arquivos, certo? Aqui, no meu exemplo aqui, geralmente quando eu faço vídeos de demonstração, eu crio um subdomínio, certo? Mas subdomínio ou domínio tanto faz. Então aqui você evidentemente vai substituir, certo? Esse exemplo.com pelo seu domínio ou pelo seu subdomínio. E se você estiver usando .com.br, evidente você vai adicionar aqui após o .com um .br, certo? Então, seu domínio.com ou seu domínio.com.br, aqui usando o alias www, né, .seudomínio.com ou .com.br, certo? Então, você só faz essa adaptação. Esse server admin aqui seria um e-mail administrativo, você pode manter aqui e colocar o seu e-mail, aliás, o seu domínio, e se você tiver já, né, evidente que um e-mail configurado, pode colocar aí o seu e-mail configuradinho também, tá? Após isso você vai fazer usando aqui o Vim, e para salvar e sair do Vim, como eu já comentei, você clica no ESC, certo? Ó, ESC x e Enter, certo? Então você vai salvar aqui o seu VirtualHost, certo? E vai sair do Vim para continuar aqui no terminalzinho dando os comandos, certo? Então tá. Seguindo isso, o que vai fazer valer habilitar o seu VirtualHost que você acabou de configurar no Apache? É essa linha aqui, ó. Isso aqui que vai dizer para o Apache que o seu VirtualHost está valendo e que os arquivos desse caminho aqui devem ser disponibilizados na internet pelo Apache, que é um servidor web, né? Um servidor de internet, ok? Então, dito isso, você vai habilitar aí o módulo de reescrita aqui, né, e tal. Em seguida, você vai, antes de dar um restart aí no Apache, você vai ver se toda a configuração rolou bem, né, se está tudo ok. Se estiver tudo ok, vai receber uma saída no terminal dizendo sintaxe ok. Vamos ver aqui, né, eu já havia feito e mantive aqui, ó, sintaxe ok, aqui, ó, sintaxe ok, certo? Então, quando você ver essa saída aqui, você já pode dar um restart no seu... Bom, se não estiver ok, você tem que voltar e ver o que houve de errado, certo? Mas aqui no meu caso, ó, sintaxe ok, certo? Então, você pode seguir, né, e dar um restart no Apache para que o seu VirtualHost, né, o seu VirtualHost aqui esteja valendo, certo? A partir disso, basicamente já está tudo pronto. Você pode instalar aí também o Let's Encrypt, mas a nível de teste eu não instalei. E também a gestão DNS pode ser feita tanto pelo host ali da AWS, mas eu usei o Cloudflare, certo? Então no Cloudflare, geralmente, como eu disse, né, eu crio subdomínios para fazer. Então aqui ó, eu vou dar um exemplo bem rápido, né? Você adiciona aí, né, uma nova entrada A, você define aí seu subdomínio, o seu IP, certo? Lembrando do IP elástico lá, você define aqui o seu IP público. E ele com SSL flexível, o SSL flexível, ele não obriga a ter um certificado, por exemplo, Let's Encrypt, instalado no servidor. Entretanto, não é uma criptografia de ponta a ponta, ele pega meio caminho da criptografia, certo? Então, assim, para te usar o
criptografia de ponta a ponta, você tem que fazer aí a instalação do Let's Encrypt no servidor, e daí sim você conseguirá usar aí o SSL completo aqui no Cloudflare. Entretanto, se você não instalar o Let's Encrypt, mesmo assim o Cloudflare ele consegue aí um SSL parcial, certo? Flexível, para você usar, e vai conseguir ali o cadeadinho, não é de ponta a ponta, mas vai conseguir um certificado, certo? Então, dito isso, quer criptografia de ponta a ponta, instala o Let's Encrypt e coloca aqui o SSL completo. Não instalou o Let's Encrypt, coloca o SSL flexível, certo? No WordPress, você... Bom, depois eu comento lá. Então, aqui, entrada A, né? O IP ali, certo? Né? O seu IP público, ok? Salva para que isso? Porque daí você já não precisa fazer o acesso via IP, né? Você já acessa via domínio ou subdomínio aí. No meu caso aqui foi um subdomínio, certo? E basicamente é isso, pessoal. Eu estou aqui, ó, já no painel do meu WordPress dessa instalação, certo? Se você tiver algum problema de saída devido pode ser devido a duas coisas, certo? Então, a primeira, limites PHP, né? Quando você faz uma configuração de saída, sim, os limites PHP são muito baixos. Então, por exemplo, aqui, ó, mídia, biblioteca, certo? Adicionar novo. Aqui de saída estava 2 MB, certo? Né? Tamanho máximo de upload de arquivo. Estava 2 MB. Então, eu fui lá na minha pasta PHP, certo? Então, via SFTP, né? Você vai na sua pasta PHP, INI-PHP, e você muda, né? Você aumenta todos os limites, tempo de execução de script, variáveis, né? A linha de variáveis está em 1000 e está comentada, você descomenta e coloca para 5000, e você coloca tamanho de memória limite, né? Você pode colocar aí tudo 528, certo? Né? Então, de saída, pode dar algum problema devido aos limites muito baixos. Então, facilmente, você vem via SFTP, certo? E você vai conseguir alterar tranquilamente os seus limites de PHP, acessando a sua pasta aí, certo? E alterando o arquivo PHP-INI, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Então, você altera aí todos os limites para limites adequados, que eu considero 528 megas de memória PHP, 5000 variáveis e tal. Esse é um ponto. O segundo ponto, em plugins instalado. Quando você não tem o SSL ativo antes da instalação, significa que você subiu aí todos os arquivos sem nenhum tipo de criptografia. E isso gera conteúdo misto e pode bugar aí alguns plugins, como Elementor e tal, certo? Então, esse plugin aqui, ó, SSL Insecurity Content Fixer, ele pode ajudar você a corrigir, certo? Você vai corrigir conteúdo misto. Você deixa ele aqui, ó, como content, certo? Você coloca aqui o recomendado, certo? E você salva as alterações que ele vai corrigir o conteúdo misto, ok? Pessoal, lembrando de uma coisa, quando você acessar o seu INI-PHP para mudar deixa eu vir aqui, ó, Elementor, informações do sistema, para mudar os seus limites do PHP, certo? Então, olha o meu limite de memória aqui, ó. Se você não mudar lá no INI,
né? É lá na pasta PHP, certo? Você vai na pasta PHP e tem um arquivinho lá, ini, né? Ini PHP, que tem todos os limites do PHP. Você aumenta tudo. Para você conseguir perceber as mudanças, é necessário vir no terminal aqui e dar um restart no Apache. Senão você não vai conseguir perceber as mudanças. Você vai editar, né? No caso, você acessa via SFTP, certo? Eu estou desconectado aqui. Mas você vai acessar via SFTP. Você vai editar o seu arquivo. Ah, tá aqui, ó, meu arquivo, ó. Tá aqui meu arquivo php.ini, certo? Né? Meu arquivo php.ini, ó, essas variáveis aqui, ó, tava, por exemplo, como 1000 e um ponto vírgula. Ponto e vírgula aqui comenta a linha. Você repara que quando tá verde, não tá valendo. Tava 1000 aqui no lugar de 5000. Então aqui você tira esse ponto e vírgula do início, ou seja, você descomenta, passa a valer a linha e você coloca 5000. Aqui na memória limite, eu não recordo ao certo, mas estava um nível bem baixo. Então ele é muito precário para que tudo funcione bem lá no seu WordPress. Você coloca aí limite de memória 528, certo? Você deixa assim como o meu tá. Então você vai salvar esse arquivo php.ini e vai subir de novo lá, né, para sua pasta lá do PHP. E em seguida você não vai perceber as mudanças, certo? Né? Você só vai perceber as mudanças após vir aqui no terminal e dar um restart, certo? Então ali, ó, você dá um restart dessa forma aqui, ó, restart Apache. A partir disso, sim, você vai conseguir perceber as mudanças e você pode vir aqui, no caso com o Elementor ali, por exemplo, né, informações do sistema, e você repara aqui, né, que tem 5000 variáveis e a memória do PHP está em 528, certo? Então, nós temos aqui uma instalação WordPress a mais top possível a ser feita dentro da AWS para atender demandas profissionais, né? Lembrando que eu fiz lá desde o início todas as etapas do processo de forma ilustrativa, né? Nós estamos numa demonstração, né? Você configura ali o server, né? Por exemplo, eu configurei ele no modo gratuito. Você é evidente que se estiver numa demanda profissional, vai configurar de acordo com a sua demanda, com o seu cliente aí, né? Então, e com as características aí que só você sabe, certo? Mas dessa forma, né? Então, usando um banco de dados RDS e um EC2, você consegue atender qualquer demanda profissional, né, para clientes de qualquer porte, certo? Então, porte médio, grande e gigante, certo? Então, aqui é a forma mais top possível, certo? Está aqui, né, o site no ar, né? Pode ser um blog, pode ser um site ou pode ser uma loja virtual. Está pronto. Esse processo pode ser feito de forma bem rápida. Eu não vou estipular aqui um tempo, mas é muito rápido. Você consegue fazer essa instalação que eu passei, certo? Então, vamos voltar aqui para a página inicial do console e retomar de forma bem breve, né? Então, região visando o público-alvo de onde acessará o seu site. No caso aqui, Brasil, São Paulo, né? O VPC, Virtual Private Cloud, está em São Paulo. Em seguida, a minha instância é EC2, logo após o meu banco de dados RDS, certo? RDS e a instância interligados, certo? Grupo de segurança configurado certinho, acesso SSH exclusivamente para o meu IP, acesso protocolo HTTPS porta 443 liberada para a internet, protocolo HTTP porta 80 liberado para a internet, conexão
do banco de dados com EC2, mesmo grupo de segurança, ok? Em seguida, acesso SSH, no caso do Windows, ou aqui, né, put, né, ou no caso da Apple, né, da mesma forma, terminal, certo? Chave SSH da mesma forma. Quando for SFTP, a mesma coisa, chave, usuário Ubuntu e o IP, ok? Então, você faz aí a instalação, deixa eu vir aqui, a instalação do seu Apache, em seguida a instalação do seu PHP 8.1, certo? Você faz a instalação do seu WordPress, você cria o seu virtual host, certo? Definindo o caminho que o Apache vai atender a web, certo? Né? Então, após isso, aqui o caminho, né? Diretório, raiz, pasta var, pasta www, pasta WordPress. O Apache vai servir, né, os arquivos desse caminho para a web, ok? Você vai validar aí, né, o seu virtual host, vai dar as permissões das pastas necessárias, né, considerando acesso em grupo e segurança, ok? E pronto, pessoal, o seu blog, site ou loja virtual WordPress no ar, prontinho para uso. Pode instalar o plugin que você quiser, certo? Tudo redondo, pode atender qualquer tipo de demanda, né? Desde as médias, as grandes, até as gigantes, porque você tem aí a flexibilidade, né? A possibilidade de expansão infinita, certo? Então, se gostou do vídeo, deixe seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.